É, bom, então estamos ao vivo agora para mais uma edição do Seminário dos Alunos. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, a gente vai começar agora mais uma edição, né? Nossa terceira edição no formato totalmente virtual do Seminário dos Alunos. E hoje a gente está com a presença aqui do Alan Pedro Araújo, ele que é colega da gente lá aqui do PPG, né? Do PPG Ecologia e Evolução, da UFG. Boa tarde, Alan. Boa tarde. De boa com Boa você tarde, por aí? gente. Tudo certinho. Isso aí. O Alan, para quem não conhece, ele é graduado em Ciências Biológicas pela UNEB, pela Universidade do Estado da Bahia. Ele tem mestrado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. E, além disso, ele também ele faz parte, né, do grupo de pesquisas do grupo Bromélias, né, que trabalha com esse sistema. E é exatamente sobre isso que ele vai falar um pouquinho hoje, né? Conta aí, Alan, como é que é? Exatamente. Posso começar a apresentação aqui? Cara, eu acho que sim. Você coloca a sua apresentação Beleza. em tela cheia aí, Uhum. que eu boto aqui. Olha lá. Bom, então, Alan, você fica à vontade para conversar aí Beleza. com a galera. Eu estou aqui logo nos bastidores, qualquer coisa é só falar, beleza? Tá bom, obrigado. Valeu, Alan. Obrigado, Ari. Então, boa tarde, gente. Como foi falado, né? Eu vou falar sobre os bromeliais, né? Eu falo que ele é um ótimo sistema para vários tipos de estudos, né? E aqui eu vou focar os estudos ecológicos, né? E eu queria também agradecer pelo convite aí para estar falando sobre esse tema aqui no seminário dos alunos. Primeiro, eu queria só mostrar que o meu interesse ecológico nesse sistema, ele começa no mestrado, há uns anos atrás, que eu trabalhei em bromeliais da espécie Achimea leptanta, né, orientado pelo professor Geraldo Moura, o Moacir Tinoco e o Mauro de Melo Júnior. E nesse sistema eu vi uma relação, uma interação de foresia entre as pererecas e os invertebrados que vivem nas bromélias. E agora estou no doutorado e estou estendendo essa linha de pesquisa, só que em outros sistemas de bromélia, em mais espécies de bromélias, e também vendo a questão da fenologia de canto das pererecas que vivem apenas em bromélia, né? Então, para vocês terem uma noção de que existem outras linhas que você pode estar adentrando aí, mas no mesmo sistema, que é, no caso aqui, os bromeliais. E falando especificamente sobre a bromélia, né, é bom pontuar aqui para vocês, deixa eu colocar um laserzinho aqui, apontador, que das 52 famílias endêmicas ou quase endêmicas das Américas, né, aqui especificamente para o Neotrópico, a Bromeliaceae é a maior delas, com mais de 3.400 espécies, tá? Ocorrendo aqui desde o sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul. E o Brasil, ele abriga aí quase que 40% dessas espécies, ou seja, o Brasil aí é um país muito legal de se trabalhar com bromélia, já que abriga uma grande quantidade, uma grande riqueza. Apenas uma espécie que ocorre para a África, tá? Mas ela é quase que endêmica da América do Sul. Um aspecto legal que faz as bromélias serem as bromélias, né, proporcionarem um sistema à parte, é justamente a sua arquitetura. Então, a gente olha aqui na imagem à esquerda, a gente vê essas folhas aqui espiraladas, né, uma sobre a outra, e isso cria um sistema, um ambiente bem diferente do ambiente externo, né, um ambiente mais protegido. A gente já olha aqui que algumas espécies têm esses acúlios, e também é mais úmido e menos quente. Então, aí já forma abrigos. Além desse abrigo aqui entre as folhas, existe uma coisa legal, que é aqui na imagem direita, que existem grupos da família Bromeliaceae que conseguem acumular água vinda da chuva em suas axilas,
que são esses tanques aqui, que dá para ver a água acumulada, tá? Inclusive, nesse vídeo, a gente vê a chuva caindo, as gotas caindo aqui nas folhas e percorrendo para os tanques, né? Esses tanques são tanto os laterais quanto esse tanque aqui central. E falando especificamente sobre esses tanques, ele tem um nome técnico que é fitotelma, tá? Então, quando você fala fitotelma, está relacionado a uma estrutura de planta que acumula água oriunda da chuva. O plural de fitotelma é fitotelmata, né? Então, no caso da bromélia, a fitotelma dela são as axilas foliares que formam esses tanques. E a gente chama, então, essas bromélias de bromélias fitotélmicas, né? Ou bromélia tanque. Esses tanques também podem ser denominados copos, né? Então, a gente vê aqui uma imagem real com um corte transversal. Dá para ver aqui a junção das axilas das folhas. E nessa imagem aqui, nessa pintura, dá para ver a água acumulada aqui e já abrigando uma riqueza aqui de espécies, né? Sem falar nos microinvertebrados que estão aqui dentro, que vou falar mais à frente. Uma coisa interessante nas bromélias é que elas conseguem se estabelecer em diferentes estratos. No caso aqui de uma floresta, a gente consegue enxergar ela aqui desde o solo, né, na serrapilheira, até mesmo, se a gente for olhar mais atentamente, nas bromélias subindo aqui ou nas árvores, né? São as bromélias epífitas. E elas sobem até mesmo nas copas das árvores mais acima, no dossel. Além dessa diferença de estratos, elas ocorrem em vários tipos de ambientes, seja florestal, como aquele que eu mostrei, seja nesse afloramento rochoso, que é o iceberg, né? A gente vê aqui que nem todo tipo de planta consegue se estabelecer. Elas ficam aqui porque as raízes são mais para fixação, o nutriente vem mais da água que ela acumula, né? Das fezes dos animais e dos animais que vão morrendo lá dentro. Elas também ocorrem em locais de altitude, como iceberg e região de cerrado, né, campo rupestre. Também aqui no caso da restinga, né, ambiente mais inóspito aqui, com terreno arenoso, elas conseguem se estabelecer lá também. E até mesmo na caatinga, né, a gente pode encontrar tanto bromeliácea aqui, que não é fitotélmico, né, ou seja, não é bromélia tanque, não acumula água, como é no caso da macambira, e também as bromélias tanque também a gente consegue achar lá, em menos quantidade, mas também acha. Bem, então, toda essa arquitetura da bromélia faz com que ela se torne um ponto de refúgio em meio à matriz que ela está ocupando, né? Porque é o único ambiente aqui mais favorável, que tem água, que tem sombra e mais úmido. Então, acaba sendo aí um ponto de refúgio para vários tipos de organismos. Desde esses organismos variam aí desde artrópodes, né, que são os macroinvertebrados que vivem entre as folhas das bromélias, né, como no caso aqui aranhas, opiliões, e até mesmo vertebrados, como lagartos e serpentes. Esses aqui vão mais para se proteger, né, em épocas hostis, épocas mais secas. Já no caso dos anuros, eles são considerados vertebrados com maior relação com as bromélias, né? Sendo que algumas linhagens se adaptaram de modo a viver completamente dentro da bromélia, completando até seu ciclo de vida lá mesmo, nascendo e morrendo, né? Que é o que a gente chama de anuros bromelígenos. Bem, fora esse ambiente entre as folhas, digamos assim, tem aquele ambiente realmente no tanque da bromélia, né? Que é que funciona como um microcosmo. Existem vários organismos lá, basicamente de todos os grupos de seres vivos, né? Desde microalgas, fungos e até mesmo aqui protozoários. No caso aqui, uma tecameba, né? Que é uma ameba que fica em volta de uma teca, né? De uma casinha. Rotíferos, né? Animais filtradores, animais também até carnívoros. No caso aqui também tem microcrustáceos que vivem lá dentro, como aqui copépoda, mas também tem ostrácoda, cladócera. Anelídeos também vivem, como o Irodínia, né, sanguessuga. Aqui temos o exemplo de uma oligoqueta e até mesmo de uma poliqueta. Existem algumas espécies de poliquetas que vivem em tanques de bromélia. Ácaro, né? Ácaro está em todo canto, então não podia ser diferente. Mas o grupo aí, talvez o mais rico, seja as larvas de insetos, né? No caso aqui, Hexápoda, no geral, temos o colêmbula, mas quando falamos de insetos especificamente,
tem aí de várias famílias. Aqui tem o Coleóptera, mas, por exemplo, o díptero é uma família bastante rica dentro de Phytotelmata, dos tanques das bromélias. Bem, e aqui só imagens aqui para vocês terem uma noção de um tanque de bromélia aqui. Dá para ver as larvas de culicídios, tá? Aqui na coluna d'água. E se a gente ver aqui de mais perto essas bolinhas, são microcrustáceos, tá? Esses aqui, chamado eupídio, tá? É um tipo de ostrácoda. E aqui à direita tem uma larva de anuro, né? Um girino. Da Synax ardus, ela vive completamente na bromélia, então o girino aqui se desenvolve dentro desses tanques. Bem, então, assim, visto isso, esse grande grupo aí de animais que vão para as bromélias, seja para refúgio, seja para moradia, dá para se imaginar a quantidade de trabalhos que dá para se desenvolver e até mesmo testar várias hipóteses ecológicas, né? Então, a gente observando aqui locais em que as bromélias conseguem se estabelecer, como nesses paredões aqui, é um local de difícil acesso. Então, assim, os animais que chegam até lá vão ser animais específicos, né? Ocorrendo até mesmo muitas espécies endêmicas. Aqui, mais um exemplo de foto, aqui tem esse Isselberg, né? Se a gente coloca um zoom, todos esses pontinhos verdes aqui são bromélias. Então, são poucos os seres que chegam até lá. Então, isso mesmo até já funciona até como um filtro ecológico, né? A própria bromélia também atua como isso, porque a água dela, os compostos químicos dentro, também já funcionam como uma espécie de filtro, selecionando algumas espécies, tá? No caso aqui de espécies endêmicas, a libélulas, no caso da odonata, essa aqui em específico, ela coloca os seus ovos aqui a ninfa dela, e algumas são até ameaçadas de extinção. E, como eu falei antes, tem esse ostrácoda, que é um microcrustáceo, ele também é endêmico de bromélias, o gênero dele é Eupídium, e ele é bastante comum nelas, tá? E a forma com que se vai coletar esses animais também varia de grupo para grupo, né? Normalmente, para acessar esses animais, você vai com um auxílio aqui de seringas, né? Aqui acoplada a uma mangueira, ou então com pipetas, ou mesmo revirando a bromélia em baldes, porque a bromélia a gente consegue tirar ela do substrato e depois repor, tá? E para alguns estudos, como quem quer acessar realmente toda a fauna, especificamente a fauna dela, digamos, larvas de inseto, às vezes precisa aí desfoliar toda a bromélia, então precisa destroçar ela, tá? E isso pode ser atrás de nutrientes, né? Para ver os nutrientes da água da bromélia, ou em busca de organismo, ou mesmo trabalhos com DNA ambiental, que é o eDNA, né? Que normalmente existe uma fauna aí que é de algumas espécies raras, e a gente não consegue detectá-la naquele ambiente. Então, as espécies elas deixam alguns rastros de DNA naquela água da bromélia, então tem um pessoal que vai e coleta essa água para poder ver esse DNA e então detectar aquela espécie naquela área sem mesmo ter avistado ela em si, né? Apenas pelo seu DNA. Existem trabalhos também feitos com bromélias que não são bromélias tanque, como aqui no caso feito no Rio Grande do Norte, que esse pessoal verificou a fauna indo para esses conjuntos de bromélias na época de estiagem, né? Então, eles viram aí que vai uma riqueza importante, trazendo aí uma importância das bromélias para o abrigo dessa fauna em períodos mais hostis. Uma outra forma de acessar essa fauna é através do som, né, do monitoramento acústico, e isso vai ser mais especificamente para os anuros, né, já que existem os anuros que vivem apenas em bromélia e eles também cantam, então trabalhos legais de se fazer é ver a fenologia do canto desses anuros, né, através de monitoramento acústico passivo, ou mesmo fazer estudos de soundscape, né, da paisagem sonora daquele ambiente. Aqui, por exemplo, uma imagem de uma paisagem sonora, a gente aí consegue identificar anuros, também grilos cantando e até mesmo aves. Obviamente, essas aves elas não estão relacionadas diretamente às bromélias em si, né? Mas aí a gente vê que o bromelial é um ponto legal de concentração aí de espécies.
se você também pode ser que você também esteja interessado em verificar se a estrutura, a arquitetura da bromélia dita alguma coisa em relação à abundância de alguma espécie ou à riqueza, né? Então, você pode ir em campo e tirar essas medidas, né? Como, por exemplo, o diâmetro da bromélia, o número de folhas, a altura dela, ou até mesmo a distância desses conjuntos de bromeliais para outros bromeliais. Então, essas são métricas que você consegue medir para ver se isso se isso modifica a estrutura da comunidade ou de alguma população de seu interesse, né? Como, por exemplo, teve um trabalho com aranhas, né, que vivem entre as folhas das bromélias, e eles foram verificar os efeitos dessas variáveis, né, estrutural da bromélia, sobre a riqueza e a abundância das aranhas. E eles viram que, por exemplo, a abundância das bromélias e o número de folhas, ela influencia, tem um efeito aqui sobre a abundância das aranhas, né? Essa abundância de bromélia, ela influencia a abundância das aranhas, porém ela não influencia na riqueza. Então também tem isso. Às vezes, uma estrutura pode estar influenciando em algo e não influenciar em outro, como aqui no caso, abundância e riqueza, né? Já a distribuição vertical dessas bromélias, ela influenciou aqui na riqueza, mas também não influenciou na abundância, né? Aqui é só um exemplo de trabalho, né? Aqui um outro exemplo de trabalho sobre a arquitetura das bromélias sobre os animais, aqui no caso, uma população dessa espécie de perereca, que é a Phyllodes luteolus, ela só vive em bromélia, eles viram que a ocupação dessa perereca ela não é aleatória entre as bromélias. Elas tendem a ficar em plantas menores, com um maior número de folhas, e em relação à água do tanque, elas procuram aquelas com menor condutividade, já que essa condutividade tem muito a ver aí com a salinidade, então para anfíbio isso é muito importante. Uma coisa bastante interessante, quem trabalha com bromélia, é porque a gente consegue delimitar muito bem o que é uma comunidade, qual população que você está trabalhando. Porque, por exemplo, em um rio, é difícil você delimitar qual é a comunidade. Pode ser que você esteja trabalhando com uma comunidade aqui em cima, será até onde ela vai, né? Isso fica um pouco ambíguo, né? Dizer até onde essa comunidade vai. Ela vai até o rio todo? No caso de bromélia, isso é mais fácil, porque é um ambiente quase que fechado, né? Então, a gente pode delimitar, dizer que isso aqui é uma comunidade ou uma população. Apesar de que ela é aberta, tá? E há dispersão entre as bromélias. Então, pensando dessa forma, você pode trabalhar com metacomunidade, já que bromélias mais próximas uma da outra tendem a compartilhar uma riqueza aí, ter uma riqueza mais similar. Então, você pode considerar isso como uma metacomunidade e trabalhar com metacomunidade, já que isso é muito mais bem delimitado. Ou mesmo expandir, trabalhar em uma escala maior e tratar isso como comunidade, tá? E verificar a diversidade, né? Você pode considerar cada conjunto de bromélia em uma paisagem aqui ser a sua diversidade alfa, trabalhar com a diversidade beta, né, que é entre elas, ou considerar tudo isso como uma diversidade gama. Um outro tipo de estudo é com os nutrientes da água, né? Aqui nesse caso, o pessoal foi ver se o nitrogênio que a bromélia estava assimilando, de onde é que ela vinha mais, né? Então, eles viram que 27%, quase que 28% desse nitrogênio era oriundo das fezes de anuros, tá? E quase que a metade desse nutriente era vindo dos cupins que iam morrendo lá dentro do tanque da bromélia. Lógico, com toda essa fauna aqui dentro, não só fauna, né, mas essa teia trófica, né, que está aqui dentro, dá para fazer vários trabalhos em relação a isso, como esse aqui, que eles viram a produtividade secundária dentro das bromélias, que normalmente isso é mais visto com a produtividade primária, né, que são com as microalgas, mas aí você também tem como ver a produtividade aí secundária com os outros níveis tróficos. Um trabalho bem legal também foi feito em relação a isso, foi verificando que essa estrutura trófica ela é modificada
a depender do nível de chuva que ocorreu naquele momento. Então, por exemplo, em épocas de menos chuva, a estrutura aí dos decompositores e filtradores era mais equilibrada. Já em épocas de chuvas mais extremas, quem se beneficiava eram os níveis tróficos superiores, como os predadores. E também dá para você fazer trabalho de dispersão, né? Aqui nesse gráfico da esquerda, eles tinham uma fonte, né? E eles seriam bromélias, e eles colocaram várias bromélias artificiais em várias distâncias para ver aí a questão da colonização e dispersão, né? E aqui na direita é em relação ao tempo, né? Eles viram aí para ver, eles foram verificar quanto tempo que as espécies demoravam para até se estabelecer nesse tipo de ambiente. Então, trabalhar com esses copinhos aí, que são as bromélias, é bem mais fácil para verificar esse tipo de efeito. As interações interespecíficas que ocorrem lá dentro também são trabalhos bem legais de serem vistos, né, como predação, parasitismo e até mesmo de diforesia, que é o que eu trabalho mais especificamente, né, que é verificar aí como é que esses organismos que vivem dentro do tanque das bromélias, como é que eles fazem para se dispersar. As larvas de inseto, eles têm o adulto alado, então é mais tranquilo eles se dispersarem, mas quando a gente olha para esses invertebrados que não tem a fase alada, aí eles vão precisar de um hospedeiro para isso. E para finalizar, queria mostrar para vocês aqui que as bromélias, sim, possuem serviços ecossistêmicos, né? Elas providenciam esses tipos de serviços, né? Então, alguns aqui, esses autores, eles compilaram os trabalhos que averiguaram isso, então eles viram aí que as bromélias dão um suporte da biodiversidade, participam da ciclagem de nutrientes, a captura de carbono também é um dos serviços dessas bromélias, a regulação da água também, a questão de providenciar fármacos também foi visto, como também de alimento e de fibra, tá? E vários outros tipos de serviços, né? Até mesmo os mais básicos, né? Como o estético, né? O de paisagismo. Então, a minha intenção de hoje era justamente dar essa pincelada sobre os ambientes de bromeliais. Muitas vezes a gente não tem noção do quão rico e do quão complexo é uma bromélia, e sabendo disso aí dá para a imaginação fluir e fazer vários tipos de trabalhos ecológicos. Obrigado. Não estou ouvindo você não, Erivelto. Vendo não estou ouvindo. Agora sim. Então, eu tava elogiando a sua apresentação, cara. Obrigado. Foi bem da hora. Você não ouviu toda a rasgação de seda aqui, mas agora perdeu. Mas foi legal, foi muito massa a sua apresentação. Inclusive, a galera tá elogiando, inclusive a Rafaela, né? A apresentação interativa, foi bem massa isso. Os zooms e tal, muito da hora. Obrigado, gente. Obrigado, Rafa. Inclusive, fica a dica aí, para o curso de Sim, animação verdade. científica do Alan. E, ó, encerra hoje para amanhã, tá, gente, as inscrições. Olha o mexer ao vivo aí, viu? Propaganda gratuita. Cara, enquanto a galera tá escrevendo aí, eu espero algumas perguntas, alguns comentários. Eu vou começar fazendo uma pergunta, na verdade, sobre as bromélias, né? As bromélias. Tem bromélias que são terrestres, né? Que estão a nível do solo, e tem outras que são epífitas, né? Existe diferença na composição desses organismos que habitam essas bromélias entre as terrestres e as epífitas? Sim. Isso vai variar de grupo para grupo também, tá? Digo, grupo de organismos que ocupam ela, né? Tem espécies que não, que vão estar lá
tanto em bromélias de solo quanto as mais altas, né? Mas, por exemplo, você vai numa mata atrás de anuro e tem bromélia no chão e no dossel, a maioria vai estar lá no dossel. A Dificilmente você maioria vai de anuros? de anuro. Isso talvez esteja atrelado mais à questão de proteção, né? Porque apesar de você estar numa bromélia, se estiver lá em cima das árvores, isso aí vai facilitar a sua vida, né? Não vai ter tanto predador. Quanto também a micro-organismos, algumas espécies também têm isso. Tem essa diferença de extrato, né? De espécie de bromélia também há diferença. Normalmente, não é sempre. Normalmente, bromélias que vão estar na árvore já é de uma espécie diferente das que vão estar no chão. Mas também tem espécies de bromélia que você encontra no chão e também encontra na árvore. Então, fica difícil você saber se as espécies, essa diferença das bromélias que são epífitas, é por conta da espécie da bromélia ou por conta da elevação dela, né? Legal. Bem massa, bem massa. Vamos ver aqui. Ó, a Rafa que está falando, está parabenizando, né, pela apresentação. E ela pergunta se existe alguma combinação exclusiva entre espécies de bromélia e fauna, né? Vou dar um exemplo. Insetos que só ocorrem em algumas espécies de bromélias. Uhum. Tem trabalhos verificando isso sim, Rafa. Eu, particularmente, ainda não encontrei esse tipo de relação. Sempre quando eu estou identificando esses organismos, até então, são organismos mais generalistas, tá? Presentes em todas as espécies de bromélias que eu já coletei, mas tem trabalhos que já verificaram isso, de alguns grupos de espécies só estarem na bromélia da espécie X e outros da espécie Y. Só que, assim, falando taxonomicamente, né, de espécie, mas em grupos funcionais ou grupos mesmo, eles são bem generalistas. Mas, talvez tenha alguma relação filogenética, evolutiva, principalmente de anuros, talvez, que você sim. trabalha mais. Né? Tem, por exemplo, tem anuro bromelígeno, aquele que só vive na bromélia, que ele vive e só se reproduz em uma espécie de bromélia. Ele é bem específico. Das mais de 100 espécies bromelígenas, são cento e pouquinhas, se eu não me engano, apenas 7 espécies são generalistas de bromélia. São achados em mais de 5 espécies de bromélia. 20 e poucas se reproduzem em apenas uma espécie de bromélia. Então, são mais específicos. Então, assim, dentro do grupo Anura, você encontra espécies que são bem mais especialistas em espécies de bromélia e outros que são mais generalistas, né? Mas o número é bem menor. Massa demais. Ó, a Rafa tá on fire aqui. Ela tem outra pergunta. Então, ela, pensando em cursos de campo, onde geralmente se faz projetos curtos, você acha que essas perguntas ecológicas que podem ser feitas com bromélias são adequadas? Nossa, total. Porque aquilo que eu falei, assim, você já perde aquele... perde aquele problema de questão de delimitação do que é uma comunidade, do que é uma população. Então, aí você já vai nessas bromélias porque são coisas mais delimitadas, né? Normalmente, nem sempre, vai depender do seu ambiente. Você vai encontrar mais de uma espécie de bromélia, então você também já pode ver essa diferença de riqueza de espécies diferentes de bromélia. Mas se você tiver apenas uma espécie de bromélia naquele bromelial, você pode ver em relação à estrutura da bromélia está influenciando na abundância de organismos. Então, assim, são coisas bem rápidas e práticas de se fazer. Então, quem faz curso de campo... eu fui há 2 anos atrás em um curso de campo que foi aqui do Brasil, em parceria com a Alemanha, e a gente estava em Bitpoca, e lá, assim, tem muitas bromélias, muitas mesmo. Então, a gente passou 5 dias, cada dia era um tipo de trabalho, né? Aí teve um dia desse que a gente viu mais ou menos isso com as bromélias, né? A gente utilizou esse sistema. Massa. Eu fiz um campo com bromélias também na disciplina lá na Universidade de Sergipe.
Cara, do que tinha de aranha nessas bromélias, véio, você não tem noção. Tinha até cajueiro nascendo numa bromélia. Não tem Nossa. ideia. Até umas plantas endêmicas de bromélia. É mesmo? Eu não vou saber dizer a espécie, nem o grupo, mas tem umas plantinhas que vivem só dentro de bromélia. Massa. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para você. Beleza. Elogio tem pra caramba, velho. Onde? Elogio tem pra caramba. Ah, sim. Vamos... Eu achei que você estava dando emoji, eu falei, que lugar é esse? Não, elogio, cara. Ah, Luísa. Rafa. Alan, sobre seu doutorado, não sei se você pode falar alguma coisa, mas tá dentro dessa linha de pesquisa com bromélias também, não é? Isso. Eu fiz toda a minha pesquisa em áreas de bromeliais. Aí o que eu... minha linha específica é com a interação de foresia, que é vendo esses invertebrados aí sendo transportados pelos anuros, mas também estou vendo a questão fenológica do canto deles. Porque tem os anuros que vivem em poças, né? Trabalhos com fenologia de canto da comunidade que vive em poças d'água já vem sendo conhecido aí, né? Já para esses bromeliais pode ser que tenha alguma coisa diferente, já que o sistema é totalmente diferente das poças d'água, né? Então eu estou com essas duas linhas. Até quimicamente, né? Você estava falando lá da composição de nutrientes da água. Pô, nunca tinha pensado nessas coisas, velho. Bem massa, bem massa. Pô, dá pra estudar um monte de coisa nessas bromélias. Dá para fazer uma linha de pesquisa só com bromélias. Muito massa, muito massa. Um elogio direto do Oregon aí pra você. Olha só. É maluco. Bom, cara, eu acho que não vai ter mais perguntas por enquanto. Vocês podem entrar em contato com o Alan, que é um cara super solícito, ele vai tirar todas as suas dúvidas se ele puder. Mas eu acho que, por enquanto, não vai ter mais perguntas. Acho que a gente pode encerrar por aqui, então. Beleza? Pô, foi muito massa, velho. Satisfação ter você por aqui. Foi muito da hora mesmo a sua apresentação, cara. Obrigado, eu que agradeço. Então, galera, lembrando que daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, terá uma nova apresentação do seminário dos alunos. O participante vai ser surpresa, depois eu falo. Então, mas até lá, então. Tchau, gente. Daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.